Acabei de atender a Carolina, ela tem 44 anos, ela teve um emagrecimento muito acentuado pelo uso de drogas recentes que fazem emagrecer. Ela perdeu muito isso que a gente chama de compartimento central, também perdeu o compartimento temporal e isso levou a um descenso do terço médio, do terço inferior e uma perda do pescoço. Além disso, ela já tinha feito procedimentos no passado, uma lipoaspiração que não foi bem sucedida aqui nessa região do submento, fez já uma cirurgia que foi basicamente um lift cutâneo, que eu sempre digo que isso não traz nenhum tipo de benefício. Aí a gente então vai realizar um deep plane facelift, um tratamento das estruturas profundas do pescoço, porque ela também tem isso, principalmente quando a gente faz esse movimento. E eu vou fazer uma ascensão temporal, isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, faz a cirurgia ser mais elegante, porque afinal de contas a cauda do supercílio ela sempre tem que ser levemente mais alta do que isso que a gente chama de porção nasal. Então nós vamos agora iniciar essa jornada que vai ter os exames pré-operatórios, eu vou checá-los, vou fotografá-la, ela vai fazer também uma estratificação de risco do tromboembolismo pulmonar e esse é o preparo antes do grande dia da cirurgia. Minha mãe tinha uma brincadeira quando eu era pequena, ela e uma amiga dela brincavam que eu ia ser a Miss Brasil 2000. Então, assim, sempre foi incutido em mim essa questão da beleza. Eu era muito vaidosa, até pela questão do meu trabalho. Meus primeiros trabalhos foram em lojas bem conceituadas em Ribeirão Preto. Cuidar do cabelo, cuidar da pele, enfim, isso contava ali no âmbito do meu trabalho. E depois eu fui trabalhar com eventos, mas eu sempre gostei de me cuidar. Comecei a academia muito cedo, com 14 anos eu gostava já de fazer academia, de cuidar da questão do corpo. Eu acho que casou, uma coisa veio de encontro com a outra. A minha vontade, o que eu gostava e o que eu trabalhava pedia isso também. Estava noiva, fiquei grávida do meu primeiro filho. E aí as coisas mudaram. Pensei, quando ele tiver uns 3 aninhos, vou ver o que eu vou fazer da vida. Fiquei grávida de novo do meu segundo filho. A gravidez dele eu ganhei mais peso e quando ele nasceu eu já não consegui mais recuperar o corpo que eu tinha. Isso mexeu muito com a minha autoestima. Engordei bastante e o foco nem era eu naquele momento, eram as crianças. Minha profissão virou mãe. E por um bom tempo eu achei que era isso que ia ser a minha vida, então acabei descuidando de mim. Eu acho que mexe com qualquer mulher, mas ainda mais eu que tinha essa questão da beleza muito incutida em mim, então isso foi bem pesado. Eu me separei em 2016 e aí com a separação, né, emagreci um pouco e aí veio a minha primeira cirurgia. Que aí, como eu já tinha perdido um pouco de peso, eu fiz uma cirurgia corporal. Fiz mastopexia redutora, então só diminuí, e fiz abdominoplastia. Então eu fiz mama, fiz abdômen e isso reativou minha autoestima. Eu fiquei muito bem nesse pós-cirúrgico, fiquei muito feliz. Voltei a ser a Carol que eu era antes, sabe? Isso foi em 2018. Aí em 2019 eu resolvi que eu precisava tocar minha vida, né? Que estava na hora de não deixar de ser mãe, porque isso eu nunca vou deixar de ser, mas deixar um pouquinho de lado e voltar um pouco a Carol. E aí eu resolvi estudar. E foi quando eu fui fazer instrumentação cirúrgica, porque eu vi que realmente trabalhar como atriz não fazia mais sentido. Eu sempre gostei da área da saúde. Aí fui fazer o curso. Comecei em meados de 2019, começo de 2020 veio a pandemia. Aí eu optei trancar o curso, voltei em 2022 para terminar o curso. E aí 2023 eu já tinha engordado novamente um pouco e aí começou a me incomodar de novo, eu não estava muito feliz e surgiu uma oportunidade, aquelas coisas que, né, caem do céu, de fazer uma lipo de papada, ser paciente modelo de uma lipo de papada num curso de dentistas. Isso eu vi na internet, coisa de Instagram, enfim, apareceu, eu estava já pesquisando, eu já estava muito infeliz com a questão, a minha papada estava me incomodando. E aí eu comecei a pesquisar e aí o algoritmo começou a disparar um monte de coisa para mim. E aí apareceu, paciente modelo, eu falei, poxa, eu não estava trabalhando na época, então não tinha também condição de pagar uma cirurgia. Fui selecionada para paciente modelo. E a ideia era fazer uma lipo de papada, era isso o acordado. Isso foi feito assim num consultório, não foi em hospital. Tinha lá com anestesia local, eu acordada. E a princípio falaram que ia ser algo em torno de 1h30, 2 horas de procedimento.
Vão umas 5 horas. Então, ali eu entendi que houve um uso excessivo de anestésico para ser em consultório, eu não estava monitorada. Teve todo aí um risco que eu só vim perceber depois. E lá na hora, perceberam que ia ter um excesso de pele ali e resolveram eles. Eu virei de paciente modelo, eu virei paciente cobaia, porque a partir daí não foi acordado comigo. Eles resolveram que eles teriam que fazer um corte aqui para tirar o excesso de pele. E aí isso foi feito. Então por isso também que demorou mais o procedimento. Eu acho que assim, a partir daí já não foi muito ético, né? Porque ali na hora eu não sabia o que estava muito acontecendo e não tinha muito como eu contestar também. Se tivesse alguma intercorrência, não ia ter como socorrer, não ia ter uma ambulância, não era um hospital, não tinha UTI. Pegar uma hemorragia, exatamente, uma parada, porque podem ter N intercorrências num procedimento desse. Enfim, saí de lá satisfeita com o resultado imediato. O resultado dos primeiros 2, 3 meses, eu gostei. Depois começou a decair e em um ano, assim, eu olhei e falei, gente, não. Quando eu comecei a desinchar, começou a aparecer essa pelinha aqui. Aquilo começou a me incomodar, porque não tinha a gordura, mas tinha a pele. Foi um impulso. Eu fui totalmente de impulso, porque eu tinha uma dor muito grande, que era olhar para mim e ver aquela papada, aquilo me envelhecia, me engordava. Então a minha dor era muito grande e a dor às vezes cega a gente. Quando eu comecei a desinchar, começou a aparecer essa pelinha aqui. Aquilo começou a me incomodar, porque não tinha a gordura, mas tinha a pele. Foi um impulso. Eu fui totalmente de impulso. Uma das meninas que estudou comigo trabalhava aqui com o Dr. André, a Thaís, e ela mandou no grupo, gente, a gente precisa de alguém a princípio, para cobrir uma menina que trabalhava aqui com a doutora Rafa, com a doutora Rafaela, que também é cirurgiã plástica, ela é assistente do Dr. André, e aí ele me deu a oportunidade de trabalhar com a doutora Rafa a princípio. O doutor foi conhecendo o meu trabalho, foi vendo com o meu trabalho, foi gostando, e aí eu migrei para trabalhar com o doutor. Aí eu saí da doutora Rafa, né, de assistente dela, e fui virar assistente do doutor. Não, eu não vou para o hospital. Apesar de eu ser instrumentadora cirúrgica, o doutor tem na equipe dele hoje 4 instrumentadoras, que é a Shirley, a Jéssica, eu que fico aqui na clínica e agora tem a Paula. A Shirley só vai para o hospital com o doutor. Bom, quando eu vim para cá, já vendo as abordagens dele de paciente de facelift, tudo, assim, a paciente saía da sala, porque ele vai lá, né, aborda com a paciente na frente do espelho, mostra o que né, vai fazer. A paciente saía da sala, eu ia na frente do espelho e começava a fazer, né, as mesmas movimentações que o doutor fazia na face dela. Aí eu falava, nossa, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso... Eu já, né, falava, eu preciso de tudo. E aí eu já tinha uma vontade anterior de fazer blefaroplastia, que é a cirurgia dos olhos, tá? Porque eu tenho esse excesso de gordurinha aqui, isso já faz tempo. A pele, né, foi ficando flácida, normal do processo de envelhecimento. Então, essa vontade eu já tinha. E tinha a questão da pelinha aqui, que não tinha ficado muito legal, enfim. E aí, essa vontade veio surgindo de uma blefaro, e depois eu falei, uma blefaro com facelift, né? E aí eu falei, não, agora eu acho que tá na hora, né? Aí eu falei pro doutor, doutor, e aí, o que o senhor acha? Ele falou, não, vamos lá, Carol, é teu sonho, é tua vontade, eu acho que dá sim. E aí, vamos entrar aí nessa jornada juntos. Meu nome é Carolina, tenho 44 anos, sou natural de Ribeirão Preto. Fiquei lá até no começo da minha vida adulta. Eu era muito vaidosa, até pela questão do meu trabalho. Meus primeiros trabalhos foram em lojas bem conceituadas em Ribeirão Preto. Estava noiva, fiquei grávida do meu primeiro filho. E aí as coisas mudaram. Pensei, quando ele tiver uns 3 aninhos, vou ver o que eu vou fazer da vida. Fiquei grávida de novo do meu segundo filho, engordei bastante e o foco nem era eu naquele momento, eram as crianças. A gravidez dele eu ganhei mais peso e quando ele nasceu eu já não consegui mais recuperar o corpo que eu tinha. Minha papada estava me incomodando. E aí apareceu ser paciente modelo de uma lipo de papada num curso de dentistas. Aquelas coisas que, né, caem do céu. Não tinha uma ambulância ali, não tinha... Enfim, isso foi feito assim num consultório, com anestesia local, eu acordada. E a princípio falaram que ia ser algo em torno de 1h30, 2 horas de procedimento. Vão umas 5 horas.
Não ia ter uma ambulância, não era um hospital, não tinha UTI. Foi muito maior o procedimento, mais agressivo, teve esses cortes que não estavam acordados e o resultado durou muito pouco. Hoje o que eu sinto é assim, cansaço na minha imagem, sabe? Não é uma questão de envelhecimento, me dá um ar de cansada, eu acho. Então o que eu quero é isso, é trazer leveza, esse ar de descansado, que é o que eu vejo nas pacientes do doutor. Às vezes uma foto que você faz, você fala, poxa, sabe, essa questão do olho que eu falei que me incomoda, por conta aqui da gordurinha, tudo. Então me dá um ar de cansaço, sabe, aquele olho que parece que você acabou de acordar. Eu só quero dar, sabe, esse refresh, sabe, na imagem. O mesmo medo que eu tinha antes de conhecer o doutor, as pessoas têm. Pelo amor de Deus, pra que você vai fazer cirurgia na face? Vai ficar aquela coisa esticada. As pessoas ainda têm essa ideia da cirurgia da face. Aquela ideia lá de trás, que onde se cortava e puxava a pele e ficava uma coisa esticada. Hoje não. Hoje eu entendo, porque eu trabalho com um especialista nisso, que não é isso a cirurgia, né? Então eu não tenho mais esse medo, mas eu entendo o medo das pessoas que eu converso. Eu falo, primeiro que assim, mas você tem 44 anos, como assim uma cirurgia na face? Eu falo, gente, cada um envelhece de um jeito. Tem gente que vai precisar dessa cirurgia com 60, com 70, e tem gente que vai precisar com 40. É muito individual essa questão do envelhecimento. E que não, eu não tenho medo de ficar estigmatizada, porque hoje eu sei como é abordada a cirurgia, eu sei na mão do profissional que eu tô, a competência dele, então eu tenho zero medo, assim, zero mesmo. A minha expectativa pós-cirúrgica é assim, agora você acertou, né, Carol? Agora sim você acertou, né, a pessoa que ia cuidar de você. Eu tive essa oportunidade de trabalhar com o doutor e agora de ser operada por ele. Então, como eu disse, sim, eu tenho zero medo do resultado, zero. Eu tenho muita confiança no doutor, muita mesmo. Aí a gente, então, vai realizar um deep plane facelift, um tratamento das estruturas profundas do pescoço, porque ela também tem isso, principalmente quando a gente faz esse movimento. E eu vou fazer uma ascensão temporal, isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, faz a cirurgia ser mais elegante. Nós vamos agora iniciar essa jornada antes do grande dia da cirurgia. Gente, tô aqui, ó, 17 de setembro, horas antes da minha cirurgia. Tô secando meu cabelo, lavei, agora tô secando porque eu sei que eu vou ficar com um curativo, tipo um capacetezinho. Esse curativo só vai ser tirado na segunda, então eu opero quinta. Fico com ele até segunda, então até segunda sem lavar cabelo. Então lavando cabelo, secando cabelo, logo mais pra ir pro hospital. Animada, muito animada. Nós estamos aqui no HCOR, Hospital do Coração, um dos maiores centros hospitalares do Brasil, e a gente vai realizar a cirurgia da Carolina. É um centro de excelência, um centro que tem toda a segurança necessária, eu sempre digo isso. É fundamental uma estrutura adequada para que você possa realizar qualquer cirurgia plástica. E um facelift é uma cirurgia que é muito focada na segurança. Essa é a técnica e é assim que a gente faz. Bom dia! Bom dia, Chegou doutor. o grande dia. Chegou o grande dia. Isso aí, muito bem. Bom, Carol, antes de mais nada, preciso que você assine o termo de consentimento aqui no hospital. Tá, Já o anestesista vai passar aqui, o Gabriel vai falar contigo. tá certo. E aí, tudo bem? Tudo, senhora. Tudo bem. Carol, a anestesia que a gente faz para esse procedimento é a anestesia geral. Bom, você fica dormindo, a gente utiliza a técnica venosa total, inclusive você fica monitorizada e ao final do procedimento te acorda, te desperta ainda em sala, tá? E aí você vai, pode ser com um pouquinho sonolento, para a recuperação da anestesia. Onde também fica monitorizada com equipe de enfermagem, sob os meus cuidados até eu te dar alta de lá. E aí sim você volta aqui pro quarto. Tá bom. Combinado? Combinado. Jejum tá desde ontem? Desde ontem das 9h30. Tá. Medicação de uso contínuo, o que você usa? Então, nada. Beleza. Magnésio. Mas essas suplementações. Então, Carol, a gente Obrigada. vai descendo se trocando lá. Daqui a pouco a gente já se vê lá. Tá bom. Obrigada, doutor. Até Obrigada. mais. Boa cirurgia pra gente. O que a gente observa no caso da Carol é que ela teve exatamente um aplanamento dessa região.
E aí eu sempre digo que quando isso fica plano e isso aqui fica mais gordinho, e a gente observa exatamente isso, é porque houve a frouxidão dos ligamentos. Então, se eu simular o envelhecimento dela, a gente vê claramente que vai acontecer isso daqui. O que a gente precisa fazer é resgatar isso. Então, a primeira marcação que eu tenho aqui é exatamente para poder definir esse ponto, né, nessa região. E aí eu vou customizar o meu D-plane de uma forma que eu vou ter um ponto maior de tração aqui e vou até essa região aqui do pescoço. Então tudo isso aqui eu vou fazer um descolamento. Outra coisa importante é que eu vou definir exatamente essa linha. Essa área a gente chama de jaws e é isso que fica mais marcado no processo do envelhecimento. Vocês vão observar que essa marca, na hora que eu fizer o movimento de reposicionamento, e é esse vetor que vai acontecer, ela vai ficar mais verticalizada. Outro ponto importante é até onde a gente vai descolar para tratar o pescoço dela. Então, existe aqui a primeira ruga, que é exatamente essa área, e aí eu vou também observar que existe aquela musculatura, que é o que a gente chama de músculo digástrico, dos dois lados, e existe essa região aqui, que é a região da glândula submandibular, que no caso dela é uma glândula pequena, mas quando ela faz esse movimento, fica muito claro que ela invade essa região. Então a gente vai ter que reduzi-la para que ela não faça mais isso. Então quando eu palpo aqui com o meu dedo, eu vejo exatamente essa situação. Eu vou fazer também uma lipoenxertia dessa área. Então, tanto o mento no processo de envelhecimento, ele vai perdendo essa sustentação, então a gente precisa fazer nessas regiões, como eu faço muitas vezes aqui nessa área que é a fossa, a gente chama fossa piriforme. Algumas situações de pacientes que perdem pelo emagrecimento, que foi o caso da Carol, às vezes a gente faz enxerto nessa área, mas no caso dela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leve ascensão, porque ela foi perdendo isso, ela tem esse osso bem mais marcado. Então aqui eu marco as estruturas anatômicas onde eu vou estar, porque eu vou fazer uma dissecção e eu vou preparar o cabelo dela para ter uma incisão aqui para poder abordar essa região. Outro dado importante para ela, que é uma das queixas, né, Carol, importante, é com relação à pálpebra. Ela já tem esse desenho, eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma pessoa que tem essa característica da órbita, se você tirar muita gordurinha dessas áreas aqui, ela pode ficar esqueletizada, ou seja, com os olhos mais fundos. Então a gente vai tirar aqui o que é proporcional e olha para cima um pouquinho, e ela tem um pouquinho de bolsa aqui nessa região lateral. Ela não tem tanta flacidez de pele, mas ela tem mais essa situação, e a gente vai tirar isso por dentro e eu vou fazer associado a uma cantopexia, porque isso aqui, ó, tá frouxo. Então eu sempre digo, que é para mim aqui agora, que a gente precisa fazer um reforço disso, porque qualquer coisa que a gente faça aqui, a tendência é cair. E eu marco sempre a porção lateral para frente, que é essa porção aqui, para saber qual vai ser o limite da minha retirada de pele nessa área. Obrigada, meu doutor. Obrigada. Tudo certo. Animadíssima. O doutor já passou aqui no quarto. Bom dia! Bom dia, Chegou doutor. o grande dia. Chegou o grande dia. Isso aí, muito bem. Tô com as marcações. Já já alguém vem me buscar. Vai descer para realizar um sonho. Outro dado importante para ela, que é uma das queixas, né, Carol, importante, é com relação à pálpebra. Ela já tem esse desenho, eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma pessoa que tem essa característica da órbita, se você tirar muita gordurinha dessas áreas aqui, ela pode ficar esqueletizada, ou seja, com os olhos mais fundos. Então a gente vai tirar aqui o que é proporcional e olha para cima um pouquinho, e ela tem um pouquinho de bolsa aqui nessa região lateral, né? Ela não tem tanta flacidez de pele, mas ela tem mais essa situação, e a gente vai tirar isso por dentro e eu vou fazer associado a uma cantopexia, porque isso aqui, ó, tá frouxo. Então eu sempre digo, para mim aqui agora, ó, que a gente precisa fazer um reforço disso, porque qualquer coisa que a gente faça aqui, a tendência é cair. Obrigada, meu doutor. Obrigada. Tudo certo. Obrigada.
abençoe. Obrigado a você pela colaboração. Fala o nome completo. Carolina de Saplat, 12/3/81. Estou em jejum. Tem alergia? Não. O procedimento a ser realizado É um facelift mais correção de clitóris palpebral. Todas as vezes eu trago as fotos do paciente no centro cirúrgico, até porque a gente às vezes tem que analisar ou reanalisar outros elementos. Vocês podem observar que o supercílio da Carolina aqui desse lado é mais alto do que desse lado. Então se eu traçar uma linha aqui, ó, dá para ver claramente, ó, que esse supercílio é maior. E esse aspecto aqui é um aspecto, do meu ponto de vista, daquele olhar meio suspeito, a gente chama de olhar diabólico isso. Eu não gosto disso aqui. Então, geralmente, o que a gente faz é levantar aqui a cauda do supercílio, porque, afinal de contas, a gente tem que levantar isso aqui como um todo. Outro elemento importante, vocês podem observar que ela não tem aquela obliquidade que a gente tem quando é jovem. Então, teoricamente, isso aqui deveria estar assim, levemente oblíquo, ó, nessa posição. A gente tem que suspender isso aqui, né, através da cantopexia, que vai ser feito nessa área. Olhando do lado, você percebe que ela tem praticamente nada de bolsa de gordura aqui, né? Ela tem sim um esvaziamento dessa área, mas como eu falei, olha lá, o supercílio para baixo, fazendo esse movimento, e o que a gente vai ter que tratar é essa parte aqui, ó, para conseguir também levantar o supercílio nessa posição. Ali olhando nessa imagem, vocês podem perceber que o pescoço dela tem esse aspecto mais em C, né? A gente não precisa necessariamente ter esse aspecto aqui, ó. Isso aqui é uma coisa mais masculina, existe pescoço em C e pescoço em V. Mas a gente tem que dar uma definição desse ângulo de novo. Porque quando você observa aqui nessa imagem atrás, olha lá, ela faz esse movimento, ela perdeu tudo isso. E aí a pele e as estruturas vão fazendo esse movimento e vai sobrando nessa área. Então a gente tem que reestruturar essa musculatura, diminuir o volume do que for necessário aqui para conseguir ter essa definição de novo, como eu comentei. E aqui mostra também claramente, ó, que a face dela foi derretendo, ela vai fazendo esse movimento, o sulco vai ficando, ó, mais visível. E o que a gente vai fazer com o D-plane é o contrário, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Essa região que vai acontecer, vai subir desse jeito. Antes de toda a cirurgia, a gente precisa fazer a antisepsia. Então eu vou fazer uma escovação, isso é um princípio básico de cirurgia. A gente fica aqui mais ou menos uns 5 minutos para poder fazer a retirada de todos os detritos, enfim, para ter um campo absolutamente estéril antes de se paramentar, colocar a luva. Agora, mais do que isso, esse é um momento que na minha cabeça eu estou revisando toda a cirurgia que eu planejei para o paciente. Então, aí eu vi algumas coisas ali agora que eventualmente eu vou acrescentar dentro do meu plano terapêutico. Esse é um momento também, eu acho, de muita concentração, eu tenho meio que um ritual, até porque também nessa hora peço proteção a Deus para que tudo corra bem, para que a gente tenha uma cirurgia tranquila, sem intercorrências. Meu ambiente é um ambiente sempre muito controlado. Eu sou uma pessoa de verdade sistemática, eu gosto muito disso, eu me sinto seguro com essa situação, eu não entro numa situação que não tem esse controle. Então, o estudo do paciente no pré-operatório, um local como esse, né, um hospital incrível, com tudo que tem à nossa disposição, uma equipe super preparada, minha equipe trabalha comigo já há muitos anos, sabe todos os passos, isso tem que funcionar que nem uma orquestra. É assim que a cirurgia dá certo, é assim que eu gosto, é assim que eu costumo dizer sempre que esse é o meu hobby é operar. Carol, a gente vai começar a te sedar agora, tá? Tudo bem, Carol? Agora vai aumentar o sono, tá bom? Próxima vez que a gente conversar é pra te acordar já.
Só lembra que você vai estar com a gaze no olho, tá? Gaze umedecida. Não precisa assustar, tá bom? Bom, chegou a grande hora, o grande momento. Estou muito tranquila, tenho certeza que tudo vai dar certo. E quem tiver esse sonho, não tenha medo.